Então vamos iniciar a nossa exposição doutrinária desta tarde, primeiramente pedindo a proteção de Deus, nosso Criador, nosso Pai, de Jesus, o nosso irmão maior, e dos nossos protetores, mentores da nossa casa espírita, e também aqueles protetores que particularmente nos assistem, nos ajudam no nosso viver. Como a nossa irmã falou, o tema nosso de hoje é Espiritismo, Espiritualidade e Saúde. Iniciando, nós vamos citar uma frase que eu encontrei no site da Federação Espírita Brasileira, num artigo em que se falava sobre espiritismo e saúde. Então a frase é a seguinte: saúde é mais do que não ter doenças. Saúde é qualidade de vida. Saúde é viver bem. Visto isso, vamos dar continuidade à nossa exposição. Como religião, o Espiritismo tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Vocês vão me dar licença? Eu tenho que pegar o meu apontador para que eu possa usar a projeção. Como religião, continuando ainda a conceituar o Espiritismo como religião, nós vamos ver o que nós encontramos nesse livro, o que é o Espiritismo. Então, como religião, Kardec fala nesse livro que o Espiritismo se preocupa com as consequências morais do ensino científico, filosófico, buscando, na ética pregada por Jesus, os elementos que deverão nortear a conduta do homem rumo ao Criador. Então, é uma religião que religa, o homem ao Criador, a criatura ao seu Criador. Nós sabemos que o Espiritismo ele tem três aspectos: o aspecto filosófico, científico e religioso. O aspecto filosófico e o aspecto científico, eles nos dão conhecimento, nos trazem conhecimento. Só que esses conhecimentos, eles se sublimam, eles têm consequências ético-morais quando eles se reúnem lá em cima, num triângulo, na religião. Então, esses conhecimentos são sublimados. E religião, é amor. Então, esses conhecimentos, eles são sublimados no amor. O conhecimento, e nós evoluímos, São duas asas. A asa do conhecimento e a asa do amor. São duas asas com as quais o nosso espírito se alça ao Criador. E vamos então verificar o que é espiritualidade. A espiritualidade refere-se à busca de significado e propósito na vida, muitas vezes associada a crenças religiosas, mas não se limitando a elas.
quem professa uma religião, ele pode ter espiritualidade. Uma das consequências é ele ter espiritualidade. Mas desde que ele siga os preceitos da sua religião, que o seu coração adira à sua religião, aos ensinos, à doutrina da sua religião, e ele pratique esses ensinamentos. Agora, nem sempre aquelas pessoas que possuem espiritualidade, elas seguem uma religião. Tem pessoas que têm uma espécie de religião própria, em que elas procuram ter um significado espiritual, em que elas procuram viver ligado aos valores do espírito e vivenciar, praticar, sem estar ligadas a uma determinada religião. A espiritualidade, ela envolve uma conexão profunda do indivíduo consigo mesmo, com os outros e com o universo. A espiritualidade significa estar guiado pelo Espírito, ter conexão com o Espírito, fruir de uma relação com o espiritual. Ou, em outras palavras, procurar viver os valores, as virtudes espirituais. Agora vamos procurar um outro conceito. Nossa exposição na Espiritismo, Espiritualidade e Saúde. Então nós falamos um pouco de Espiritismo como religião, nós vimos espiritualidade e agora vamos falar um pouco sobre saúde. A saúde, em seu sentido mais amplo, não se limita apenas à ausência de doenças físicas, mas também incorpora o bem-estar emocional, psíquico e espiritual. É uma consequência lógica, porque não basta nós estarmos bem de saúde, não basta nós não termos nenhuma enfermidade, nenhuma dor, mas nós precisamos estar emocionalmente bem, psiquicamente e espiritualmente, para termos uma saúde integral. Doenças psicossomáticas. Vamos ver o que é uma doença psicossomática. A palavra psicossomática é a junção de dois termos gregos, psique, que é alma, e soma, que é corpo. Então, é a junção, né, de alma com o corpo. Ou seja, a palavra psicomática, ela é utilizada para definir doenças que se originam na alma e no psicológico e afetam o corpo físico. O psicológico, o psíquico, o psiquismo nosso é da mente, é do espírito, né? Também. Mas alguns preferem fazer uma diferenciação, citar alma e psiquismo, e o estado psicológico. Mas, na verdade, é o estado da alma, em última análise. Então, esse estado da alma, né, o estado psicológico, psíquico, emocional, afeta o corpo físico. Isso ressalta a interligação entre mente e corpo, formando um sistema único, inclusive no nível inconsciente. Então, nós somos um espírito habitando um corpo. Existe uma ligação entre a mente representa o espírito e o corpo, formando um sistema único.
e que muitas vezes nós não percebemos. É inconsciente muitas vezes para nós. As doenças psicossomáticas, elas surgem quando o conflito emocional desencadeia doenças ou sintomas. Então, é uma doença provocada por transtornos emocionais, transtornos da alma, transtornos psicológicos, podemos assim dizer. Falamos novamente sobre doença psicossomática. É uma doença que realmente existe, mas é causada por desordens emocionais, por um sofrimento psicológico. Não é que a pessoa tenha uma doença física, tenha algum órgão debilitado, enfermo. Não, é o seu emocional, é a sua mente, é a sua alma que está emocionalmente desequilibrada. E esses transtornos psicossomáticos, realmente, eles são reais, causam realmente sofrimento. A pessoa tem ansiedade, tem às vezes desmaios, outras vezes a pessoa tem tonturas, a pessoa tem falta de ar, tem taquicardia, mas uma vez equilibrada emocionalmente, esses sintomas desaparecem. A doutrina espírita oferece uma perspectiva abrangente e única sobre a saúde humana, incluindo a análise das doenças psicossomáticas. A doutrina espírita nos diz que toda doença ela se origina na alma por caminhos desviados da lei natural, da lei de Deus, caminhos traçados pela alma, pelo espírito, nesta encarnação ou em outras. Com base nos fundamentos de Kardec, tais enfermidades psicossomáticas são vistas como expressões do desequilíbrio espiritual que se manifesta no corpo físico. Então nós estamos acentuando essa ligação mente-corpo, alma-corpo. E desde Kardec, nós já temos esse conhecimento. E hoje em dia, cada vez mais, a ciência humana, ela está verificando a correlação do nosso estado emocional com doenças físicas, doenças que aparecem devido ao desequilíbrio emocional, à alteração psíquica, algum transtorno do psiquismo, e outras vezes, doenças já existentes, elas são agravadas pelo nosso psiquismo transtornado, desequilibrado, pelas nossas emoções e sentimentos fora da lei de Deus. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Isso, agora nós estamos coletando essas informações
essas frases, essas afirmações desse livro, intitulado Autodescobrimento, que foi ditado ao médium Divaldo Pereira Franco pelo espírito Joana de Ângeles. Então, vamos ver agora uma série de ensinamentos e afirmações contidas neste livro. Então, continuando, o que nos diz a veneranda Joana de Ângeles? Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes, né? As energias negativas, as energias destrutivas, provindas desses ressentimentos, desses ódios, dos seus conflitos, disparados, desatrelam as células dos seus automatismos, isto é, nosso corpo, ele age, ele está vivo, vivendo, né, de uma forma automática. Pela evolução, tudo está automatizado no nosso organismo. E esses sentimentos, essas emoções, elas desarranjam, desarticulam, desestruturam as células nos seus automatismo, isto é, nas suas funções normais. Continuando, Joana de Ângeles nos diz o seguinte: esses dardos emocionais, esses dardos de energia negativa, de energias de ódio, degeneram as células do nosso organismo, né, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. Vejam como as nossas emoções desequilibradas, os nossos sentimentos fora do Evangelho, fora dos ensinamentos de Jesus, causam mal ao nosso organismo físico, né? Nos trazendo doenças. Já podemos dizer que saúde é estar conforme a lei de Deus, é agir conforme a lei de Deus. Se nós temos doença, é porque nós agimos fora da lei de Deus. Vamos agir de agora em diante dentro da lei de Deus, né? Conhecendo e praticando o Evangelho, para que possamos, para o presente e para o futuro, criar um bem-estar físico e emocional, psíquico para nós. O que mais nós encontramos no livro Autodescobrimento? Vinganças disfarçadas voltam-se contra o organismo físico e mental daquele que as acalenta, produzindo úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas. Embora a pessoa, quando ela tem, ela faz as suas vinganças, quando ela promove as suas vinganças, quando ela exerce a vingança, ela procura fazer com que aquela vingança não lhe traga um transtorno emocional, mas ela não consegue, porque a lei de Deus está na nossa consciência, e o nosso emocional, psíquico, espiritual, quando nós estamos sozinhos, ele reage e nos faz ver que a nossa conduta de vingança não é uma conduta correta. E nós temos remorsos e emoções negativas que, né? E quando nós acalentamos por muito tempo essas vinganças, temos esses sentimentos de vinganças e não
procuramos sair, não procuramos fazer a nossa reforma íntima, né? Com o tempo, esses sentimentos de vingança acalentados e que procuram afastar de nós a nossa consciência, onde está a lei de Deus, provoca úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas. Que mais? Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços como mecanismos autopurificadores. Às vezes nós acalentamos ideias destrutivas em relação a outras pessoas. Às vezes nós desejamos o mal para a pessoa, temos inveja, queremos que a pessoa tenha prejuízo, tenha algum dano, sofra de uma doença. E essas ideias, elas ficam no nosso psiquismo, na nossa mente, num reboliço, porque o nosso sentimento ainda não educado, ele briga com a nossa consciência, que é a lei de Deus. E com um tempo, surgem processos enfermiços que procuram fazer com que aquelas energias, aqueles sentimentos, aquelas emoções destrutivas sejam lançadas para fora através do organismo, através de doenças, enfermidades do organismo. Angústias cultivadas ressumam, né? Elas, isto é, aparecem como distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, camuflando a necessidade de valorização e fuga do interesse do perdão. Quando temos essas angústias, né, cultivadas, que nós cultivamos, né, não aquelas que nós procuramos deixar de lado, rechaçar, mas aquelas que nós alimentamos, né? Aparecem, então, enxaquecas e outras alterações da saúde, e a nossa dor de cabeça, ela camufla a nossa necessidade de reformar os nossos sentimentos. Né? E também, né, camuflando a necessidade de valorização e nos fazendo, né, que a gente não tenha uma atenção maior à necessidade do perdão. Dispepsias, indigestões, hepatites originam-se no aconchego do ódio, da inveja, da competição malsã, aquela competição em que eu quero que o meu adversário morra, que o meu adversário tenha algum problema e que ele não chegue na minha frente, ou não chegue comigo, que o meu adversário não tenha sucesso. Geradora da ansiedade, do medo. Dispepsias, né? Originam-se do aconchego do ódio, da inveja, da competição malsã. Então isso são geradoras de ansiedade e do medo. Por efeito dos mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando-lhe o funcionamento. Esses sentimentos do ódio, da inveja, da competição malsã, agridem, produzem efeitos mórbidos, e esses efeitos podem agredir o sistema digestivo
alterando-lhe o funcionamento. Então, tem as dispepsias, as indigestões ou hepatites ou algum outro problema ligado ao sistema digestivo. Um outro fator que nos diz Joana de Ângeles, o desamor pessoal, a falta de autoestima, de autoamor, que muitas pessoas têm. Né? Nós, por exemplo, eu verifiquei em muitos momentos da minha vida esse falta de amor pessoal, em que eu tive de trabalhar comigo a autoestima, para que eu fugisse do desamor, da baixa autoestima, que eu perdesse as inibições por medo, né? Por medo de julgamentos das pessoas. E tem pessoas que, devido à sua baixa autoestima, elas vivem no mundo fechado, muito angustioso e aflitivo, e vivem num conflito íntimo muito grande, infelizes. Complexos de inferioridade, mágoas sustentadas pela autopiedade. Muitas vezes a pessoa se sente vitimizada, então ela tem autopiedade e acusando as pessoas, acusando o governo, acusando o sistema, agredindo os pais, né? Dizendo que os outros, né? Dizem que os outros é que são responsáveis pelo seu complexo de inferioridade, por ela ter esses sentimentos de baixa autoestima. As contrariedades que resultam de temperamentos fortes, de constantes atritos com o organismo, resultando em cânceres de mamas, né, no feminino, na mulher, próstata no homem, podem produzir taquicardia, disfunções coronarianas no coração, né, problemas no coração, nas veias coronárias, disfunções cardíacas, né, no coração, e infartos brutais, aqueles infartos fulminantes, e outras. Aquelas pessoas que elas são agressivas no seu falar, no seu agir, elas são muito ansiosas, querem tudo para a hora, e se as coisas não acontecem como elas querem, elas gritam, elas ficam com raiva. Essas pessoas, então, são candidatas a essas doenças. Então, né, como consequência da projeção interior, a impetuosidade, né, violência. Muitas pessoas, elas têm uma violência inata e agridem todo aquele cujo falar ou proceder não agrada a ela. Queixas sistemáticas, desejos insaciáveis, respondem por derrames cerebrais, estados neuróticos, psicoses de perseguição, etc. Vocês vejam como é grande a relação de transtornos da saúde que o nosso psiquismo, que as nossas emoções, que os nossos sentimentos não elevados podem prejudicar, ou não esclarecidos, né? Por isso que o Espírito de Verdade nos fala, né? Espíritas, em primeiro lugar, amai-vos, em segundo, instruí-vos. Porque muitas vezes a gente erra por ignorância. Então, Joana de Ângeles nos diz,
nos adequando, para nos adequar à saúde e à harmonia, o pensamento, a mente, o corpo, o perispírito, a matéria e as emoções, adequando-se, né, à saúde e à harmonia, adequando o pensamento, a mente, o corpo, o perispírito, matéria e emoções, a saúde e a harmonia receberão cargas vibratórias benfazejas. Favorecendo-se com a disposição para os empreendimentos idealistas, os empreendimentos superiores, né, altruístas, amorosos, visando o bem de si mesmo e da sociedade, praticando a caridade, né, empreendimentos idealistas, libertários e grandiosos, que podem ser conseguidos na Terra graças às dádivas da reencarnação. Nós sabemos que nós progredimos através das reencarnações. Cada reencarnação somos um ser renovado, ou procuramos nos renovar, somos um pouco mais elevados em cada reencarnação. Somos, como nós comentamos no nosso estudo do Evangelho Redivivo, principalmente o nosso irmão Antônio, que é palestrante também dessa casa, ele nos diz, em cada reencarnação nós fizemos de nós uma versão melhorada. A reencarnação é instrumento, né, de Deus para o progresso, para a evolução do ser humano. Assim, continuando, ela nos diz, portanto, cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça. Cada um é o que lhe apraz, aquilo que ela gosta, que ela faz, que ela deseja, e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito de queixas. Nós somos construtores do nosso destino. Face ao princípio, né? Por que ela diz isso? Porque em face ao princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades. Fomos criados simples e ignorantes e submetidos às mesmas oportunidades. A nossa situação hoje depende das nossas escolhas e das nossas ações. Através dos tempos, né? Através dos séculos, através dos milênios, através das inúmeras reencarnações. Vamos voltar. Eu quero salientar aqui, ó. Face ao princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades, comentamos isso aqui, e o que eu quero chegar no próximo, que empregam, né, as oportunidades que as pessoas empregam segundo o seu livre arbítrio, a sua reencarnação, né? As oportunidades, os conhecimentos, as escolhas que ela faz é segundo o seu livre arbítrio, a sua liberdade de escolha, de determinação, segundo o seu livre arbítrio, naquilo que realmente lhes interessa e de onde retiram os proventos para a sua própria sustentação. Isto é, retiram as energias, retiram a sabedoria, o conhecimento para a própria sustentação.
Então, nós somos responsáveis por nós mesmos. Jesus referiu-se ao fato, a isso que nós estamos falando, sintetizando magistralmente a sua receita de felicidade no seguinte pensamento: a cada um será dado segundo as suas obras. Assim, portanto, como se semeia, da mesma forma se colherá. A lei é dura, mas é lei, né? E nós temos de segui-la. E ela, quando nós seguimos a lei, nós encontramos a felicidade. Fora dela, não temos felicidade, né? Agora vamos, para nós terminarmos, só algumas palavras como conclusão. As enfermidades, ainda segundo Joana de Ângelis, elas podem ser consideradas sobre outro aspecto. Elas podem ser consideradas como processos de purificação, especialmente aquelas de grande porte, aquelas que se alongam quase que indefinidamente e tornando-se assim mecanismos de sublimação das energias grosseiras que ainda persistem no ser humano. Então, as enfermidades, principalmente aquelas de longa duração, são mecanismos de sublimação das energias grosseiras que ainda persistem no ser humano. Há exceções, no entanto, que decorrem da livre opção pessoal, com finalidades específicas na paisagem da evolução. Isto é, tem pessoas que elegem alguma doença, alguma dificuldade na vida para evoluírem, para conseguirem vencer aquela dificuldade que ela tem de superar. Então, ela pede aos espíritos que fazem a reencarnação, que trabalham na reencarnação, para que ela tenha uma enfermidade ou uma dificuldade, porque ela possa vencer aquela prova e possa sofrer aquela expiação para que ela possa se redimir dos seus erros. A visão espírita sobre doenças psicossomáticas é profundamente integral, considerando a saúde como resultado do equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito. A doutrina espírita oferece um caminho para a cura, que envolve o autoconhecimento, a reforma moral, a responsabilidade pessoal, a conexão com o divino e o uso responsável da medicina. Porque a medicina do homem, a medicina material, é um recurso que Deus põe à nossa disposição. E há uma recomendação entre o tratamento espiritual e o tratamento medicinal: fique com os dois. Então, a visão da doutrina espírita enfatiza a esperança, o amor e a capacidade de superar obstáculos para a evolução, o crescimento espiritual e a conquista da felicidade. Obrigado, meus irmãos, pela atenção.